Boa noite, meus irmãos. Me permitam ministrar descalça hoje. Me chamaram para o game dos casais ontem e eu vim achando que eu ainda estava em forma. E aí eu fui brincar de pular corda, Rai. E os meus calcanhares não estão aguentando o peso da senhora hoje. Tá demais. Estou esperando a irmã que me deu uma tortada na cara me pedir desculpa ainda. Foi muito bom. Eu sei que muitos não puderam vir, mas foi uma bênção estar aqui ontem. E eu estou feliz de poder estar no altar ministrando, em primeiro lugar, ao Senhor, a vida dos irmãos, mas também a mim mesma, porque todas as vezes que eu ministro, a palavra em primeiro lugar é para a minha vida, é para confronto da minha alma, é para o meu confronto pessoal, e Deus tem me ensinado bastante. Quero pensar com vocês, então, nessa noite, sobre realizar e concluir. É o tema dessa ministração. Você recebeu o esboço na entrada. Se alguém nessa noite que não recebeu, levante por gentileza a sua mão, para que você possa então ser contemplado com o esboço. Aqui na frente, Manjolene. Pessoal da recepção, nós temos irmãos que não receberam o esboço. Isso. Aqui nós temos mais um irmão. Aqui na frente. Obrigada, meus irmãos. O esboço, ele é para nos abençoar, de forma que você saindo da celebração, você tenha a possibilidade de compartilhar esta palavra na sua célula, num grupo de estudo, num clubinho, como nós chamávamos antigamente. Eu não sei como chama hoje, mas na minha época era o clubinho, na escola, né, onde reuniam ali os amigos. Enfim, você tem uma ministração pronta para você compartilhar, porque você já recebeu. E aqui na comunidade Religar nós aprendemos um princípio. Nós celebramos, nós recebemos para nós repartirmos. Esse é o princípio, e é assim que nós temos aprendido aqui, e é assim também que nós temos ensinado. Eu pergunto para vocês, como estão as metas que vocês traçaram no início desse ano? Você pegou a sua agenda, o seu planner, seu bloco, seu caderninho, e você traçou algumas metas, alguns planos. Traçou ou não traçou? Eu costumo fazer isso na virada do ano. É como se fosse assim eu não posso passar o ano sem uma agenda nova, sem traçar as metas para o outro ano. Eu já compartilhei isso aqui. Então, há mais de 20 anos eu tenho o hábito de usar a agenda, me ajuda a organizar a minha vida ministerial e também como funcionária pública. Então eu gosto desse agendamento. Eu tenho 3 agendas e eu não consigo me perder, porque está tudo lá organizado. Então essa organização nos ajuda, e o cristão também precisa ser uma pessoa organizada no seu trabalho. Mas como está a sua agenda, o seu plano de metas? É certo que nós temos metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E aquelas metas que a gente não consegue mensurar, porque são metas ousadas. Então você diz assim, eu não sei quando eu vou conseguir concluir, então eu não vou dar um prazo para essa meta. Mas o certo é que nós precisamos, na nossa caminhada, nós precisamos ter metas, né? E eu sei também que, assim como eu, muitos de vocês têm dificuldades de cumprir as metas, de fazer esse checklist como esse homenzinho está fazendo. Tá tudo certo. Fiz o checklist e tá tudo certo. Eu costumo fazer isso todos os dias. De um dia para o outro, eu escrevo, a agenda já está montada, mas de um dia para o outro, eu escrevo pendências. Então, tudo aquilo que eu não consegui concluir naquele dia, no final do dia, antes de ir para casa, eu já escrevo. Porque a minha meta é cumprir no outro dia. E se eu não conseguir cumprir, eu renovo no outro dia, eu escrevo novamente, para que aquilo fique organizado. Mas eu sei que muitos de nós temos dificuldades em cumprir metas. Às vezes metas financeiras, né? É a história do cofrinho. Eu vou guardar esse dinheiro para uma urgência. Aí você diz, não, todo dia tem uma urgência, né? Eu vou cuidar mais da minha saúde. Eu vou fazer mais exercícios físicos. Eu vou cuidar mais da minha família. E aí a gente começa a tratar. Cada um começa a elencar diversas metas para que sejam cumpridos.
Mas nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldades com algumas metas, não são todas. Algumas para mim são muito fáceis, muito simples de cumprir, mas outras são lutas, porque também são metas espirituais. E tudo aquilo que é espiritual, meus irmãos, sempre haverá uma luta do espírito e da carne. E aquilo que nós mais alimentarmos é o que vai vencer. Se é o espírito, nós vamos estar então fortalecidos pelo Espírito de Deus, e o nosso espírito também estará fortalecido. Se for o contrário, a nossa carne estará fortalecida e nós vamos viver frustrados. Vamos ler então o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. John Stott, que é um teólogo britânico, ele escreve que a batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e o nosso comportamento se transformam. Então, amados, daqui a pouco mais nós vamos ler um texto de Filipenses que fala sobre isso, sobre o cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Num momento como esse de uso maçante de redes sociais, TikTok, Reels e sabe Deus o que mais. É difícil, porque às vezes você abre lá, é engraçado, aí vem um, vem outro. Daqui a pouco você gastou uma boa parte do seu dia ali. Aquele dia que você planejou para fazer uma outra coisa, ou aquela hora que você guardou, reservou para fazer algo mais importante, você gasta ali. E sabe, se a nossa mente, se nós não buscarmos renovar a nossa mente todos os dias pela palavra do Senhor e na presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos viver confusos e titubeando, duvidando até das nossas capacidades intelectuais e emocionais também. Billy Sunday diz que mais homens falham por falta de propósito do que de talento. Deus deu para cada um de nós dons, talentos e habilidades. Mas muitas vezes nós falhamos, porque não é que falta o dom, não é que falta a habilidade, não é que falta o talento, é que falta o propósito. Você não sabe para o que, como, onde usar. Ou você sabe, mas não quer usar, não quer administrar de forma correta ou da melhor maneira. Deus dá para cada um de nós dons, talentos e habilidades. São coisas natas. É aquilo que nós aprendemos, é a nossa forma. São as nossas forças, são as nossas habilidades. Aprendemos isso aqui num curso que também nós já disponibilizamos para a comunidade. Deus deu para cada um de nós, mas muitas vezes, pela falta de propósito, nós também acabamos falhando no cumprimento, nesse realizar e nesse concluir. Muitas vezes começamos, nos empolgamos com muitas coisas. Eu vou fazer, eu vou começar, mas nós não concluímos. E o pastor Haroldo sempre costuma ministrar que é muito melhor a forma como você termina do que, mais importante, do que como você começa. Às vezes nós olhamos para algo que o outro fez e diga, se fosse eu tinha feito diferente, tinha feito melhor. O outro começou um projeto e não deu certo, tá vendo? Se ele tivesse feito dessa forma, não tinha falhado ou tinha concluído. Mas é mais difícil do que parece. Olhando de fora é mais fácil. Mas quando você se compromete com algo, com um propósito, e eu falo, não é só sobre questões espirituais, são relacionadas à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa casa. É aquela roupa que você diz, hoje eu vou dobrar essa roupa, né, Nilda? E fica lá na cadeira. Aí você vai deixando hoje, acumula mais um pouquinho amanhã. Daqui a pouco aquela montanha de roupa tá para ele consumir. Por quê? Você foi deixando, foi acumulando. E assim também é nas coisas do nosso dia a dia que nós sabemos que precisamos fazer e não fazemos. Salmo 1:3 diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Esse texto diz respeito àquele que é feliz, bem-aventurado
o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O versículo 3 diz isso, que tudo o que ele faz prospera. Tudo que você tem feito tem prosperado? Faça rapidamente uma autoanálise. As coisas que você tem feito têm prosperado? Tem dado certo? Tem ido para frente? Você começa, você realiza e você conclui? Como estão as coisas na sua vida? A partir dessa autoanálise, você pode rapidamente depois da autoanálise, há também a avaliação. A Bíblia diz que aquele que é feliz, que anda no caminho do Senhor, tudo que ele faz prospera. Se não está prosperando, se não está dando certo, se você não está conseguindo concluir, a gente precisa achar o X da questão. Onde que está o erro? Onde que está a dificuldade? Onde que está aquele empecilho que não está deixando que você prospere? Existem 3 grupos de pessoas que estão vivendo pela metade. Primeiro, aqueles que vivem de aparência, que acreditam que são o que não são de fato. Existem aqueles que vivem de vaidades, vivem apenas para si e para os seus ali, né? Para aqueles que estão mais próximos de si. Existe também o grupo da sobrevivência, aqueles que vivem da sobrevivência. Deixaram de acreditar no autor da vida e estão ouvindo vozes e Satanás. Apenas sobrevivem, não sonham mais, não têm metas, não têm propósito. E eu sei que você sabe e que você também já ouviu sobre isso. Você foi feito e eu fui feita para nós vivermos a vida verdadeira, e essa vida está além de nós. É um chamado, é algo específico que é da parte dos céus para nós. Vamos ler juntos Salmos 8, de 4 a 8, que diz então a palavra do Senhor: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Tudo o Senhor deixou para o homem. Tudo foi feito para a glória de Deus, mas para abençoar o homem na terra. O Senhor tem deixado tantas coisas sujeitas a nós, e muitas vezes nós estamos sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos a questões que nós sabemos que não glorificam o nome de Deus e que não nos levam a caminhos de prosperidade. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão nessa terra? O pastor Rick Warren escreveu um livro que é um best-seller, né? Uma Vida com Propósito. Já tem muitas edições. Nós temos o primeiro que foi lançado. Eu acho que foi a Cidinha que deu para o pastor Haroldo antes do chamado pastoral. Ele é dessa grossura, bem grandão mesmo. E agora ele está numa edição mais pocket, né? Mais compacta. E já tem até o livreto. Que livro fantástico. Uma Vida com Propósito. Nós não estamos aqui por acaso. A nossa vida não foi um acidente. Sua vida não é um acidente. Você pode não ter sido planejado de repente pelos seus pais, mas foi planejado pelo Senhor. Então a sua vida tem um propósito, a sua vida tem uma missão. Qual é o seu propósito e qual é a sua missão? Outro dia eu ministrei aqui na série de mensagens sobre os céus abertos, que nós precisamos manter o foco. Tantas vezes, eu também, meus irmãos, eu saí daqui comprometida com algo para a minha vida, mas no decorrer da semana, aquilo parece que, como água, escorreu pelas minhas mãos. Eu não consegui cumprir, eu perdi aquele foco. Mas nós precisamos ter o hábito de começar algo e terminar algo. Terminar os propósitos, começar
e terminar os propósitos. Deixa eu dizer para você, pastor Haroldo ainda há pouco falou, daqui a pouco nós vamos viver 21 dias de oração e jejum. Eu quero dizer para você, comece, mas termine. Você vai se sentir muito impulsionado para começar. Você vai ouvir palavra, ministração, lá no seu grupo de célula, no Religar Life, nas celebrações, você vai ser incentivado. Mas é quando você sair por essa porta, por esse grande portão, é que a luta vem, a prova vem. É uma fome descomunal, é algo que você nem sente. Mas quando você está de jejum, você sente a fome. Você nem gosta de comer aquele troço no jejum, você quer comer. Sabe, são muitas coisas. É batalha espiritual, é propósito de oração que você fez com o Senhor. E daqui a pouco, aquelas horas que você nem dormia, você também já está sentindo um sono descabido. Isso também é batalha espiritual. Então, desde já, antes de começar os 21 dias de oração, eu quero dizer para você, comece a orar por você. Senhor, me fortalece. Me ajuda, Senhor, a que eu esteja revestido com a armadura espiritual. Porque o Senhor nos dá todas as estratégias, todas as possibilidades para nós permanecermos no dia mal. Tem gente brincando, mas o diabo não brinca. Vamos seguir. Para você realizar e concluir sua missão de vida na terra, anote aí no seu esboço, para que você medite também durante a semana e você compartilhe com alguém, você que nos ouve em casa, nessa celebração aí, pela nossa celebração online. Anote também aí, depois vai ser disponibilizado nos nossos grupos de WhatsApp os esboços dessa ministração. Em primeiro lugar, para você realizar e concluir, então, avalie a sua situação atual. É aquilo que eu disse no início, autoanálise, gente. Ninguém precisa pegar aqui na sua mãozinha e dizer, bora aqui, vem repensar. Vem pensar sobre isso que você tem feito. Me diz aqui, nós somos adultos. Até as crianças. Esses dias eu estava ouvindo, uma aluna escreveu um desabafo. Eu criei o hábito na escola, desde o Setembro Amarelo, da caixa do desabafo. E todas as vezes que eles sentem algo estranho ou algo que foge de controle, eles escrevem. E na saída eles, diretora, depois a senhora lê. E eu guardo realmente aquilo que é providência que ser tomada, eu tomo. E essa semana ela escreveu o bilhete, eu voltei rapidamente para minha sala porque eu sou curiosa. Eu sou curiosa, não sei você, mas eu sou curiosa. E rapidamente eu li, era um bilhete escrito de várias canetas. Eu acho que ela começava com uma, pifava para o outro. Enfim, eu consegui ler. E ela relatava a respeito de um assédio que ela estava vivendo e de uma situação que estava acontecendo naquele momento. E aí eu parei ali, não é? E rapidamente fiz uma estratégia. Eu sempre digo, o Espírito Santo vai me dando as ideias. Porque na hora do papoco, só o Senhor mesmo. E aí eu já direcionei aquela situação. Engraçado que depois aquela... É uma criança. É uma criança que fala como adulta. Ela disse, eu achei. Ela fazendo rapidamente uma autoanálise ali, daquela situação. E se ela era culpada por aquilo que está acontecendo. Se tinha alguma culpa. E aí eu comecei, meus irmãos, eu sou crente em todo lugar. Jesus realmente me salvou, glória a Deus. Nada para mim, tudo para Ele. Tem tudo a ver com Ele a minha vida. Meu ministério é aqui, fora daqui. E eu chamei aquela jovem, eu comecei a ministrar o coração dela. De quanto ela era amada. Aquilo que aquela situação não tinha a ver com ela. Mas sabe, uma criança. Muitas vezes as crianças têm mais capacidade de autoanálise do que os adultos. Não é possível. Eu não quero acreditar. E muitas vezes a gente não faz essa avaliação da nossa situação atual, da nossa vida. A gente não consegue. Eu acho que é porque a gente não quer sair da situação ou porque a gente está acostumado com aquela situação. Ageu, no capítulo 1, versículo 5, diz, agora sim, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E o versículo 6 diz mais, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam,
bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Esse texto de Ageu é um chamado para aquele povo que estava fazendo tudo, menos seguindo os caminhos do Senhor, menos seguindo os princípios do Senhor. E o Senhor mesmo diz: vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Cristãos da comunidade Religar, vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Daniele, veja onde os seus caminhos te levaram. Essa é a chamada do Senhor para nós. Precisamos avaliar. Autorresponsabilidade, crentes. Autorresponsabilidade. Precisamos avaliar a nossa situação atual. Billy Sunday diz, se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Se você deixou de estar alegre na presença do Senhor, ouvindo numa celebração como essa, ou em qualquer lugar, tem uma celebração tão meinha, tinha tão pouquinha gente, não é quantidade de gente, não é se a banda é boa, se o pregador está pegando fogo, é interno, porque é você com o Senhor, ou o seu corpo deixou de ser templo do Espírito Santo. Porque se o seu corpo é templo do Espírito Santo, a chama não se apaga. Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar, o teu fogo não se apaga. Se você deixou de sentir alegria ao congregar, tem um vazamento aí. Tem água nessa fogueira. Tem um furo nesse balão. Tem alguma coisa errada. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. E é isso que o Senhor também quer estabelecer nessa noite. Não só nessa noite, mas todo o encontro onde há a presença do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer fazer. Nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. É nos alegrarmos com aquilo que é alegria para o Senhor. Nos alegrarmos com as pessoas de Deus. Sonhar os sonhos de Deus. Fazer aquilo que está na palavra. Como que eu vou saber? É lendo a palavra. É falando com o Senhor. E eu pulei aqui, meus irmãos. Eita misericórdia. Segundo lugar, recuse-se a culpar terceiros por suas escolhas. Autorresponsabilidade. Texto de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 12, diz assim: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Esse texto nós sabemos. Senhor chegou a Adão, o que fizeste? Olha aí, foi a companheira que o Senhor me deu. Meus irmãos, a nossa natureza, desde Adão, é sempre tentar transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas. É culpar alguém. Ou pastor, ou líder de célula, ou aquele irmão que fala muito, ou aquela pessoa que passou e não falou com você, ou aquela situação, ou muitas coisas. Porque nós somos bons, nós somos ótimos. A pastora diz que sabe todas as nossas desculpas, né? Nós somos muito bons de justificativo. Então é importante que para nós realizarmos e concluirmos a nossa missão nessa terra, nós aprendamos a não culpar terceiros pelas nossas más escolhas. Pare de culpabilizar as pessoas. Em terceiro lugar, para você realizar e concluir sua missão de vida na terra, decida mudar a partir de hoje. Hoje, que dia é hoje? 24 de outubro de 2021, aniversário da cidade de Manaus. Você pode registrar, é importante, sabia? Nós registrarmos os marcos espirituais da nossa vida. Risque na sua agenda, risque nesse esboço, risque onde você quiser, guarde essa memória no seu coração. Decida mudar coisas que você identificou na sua caminhada, que você sabe que precisa mudar e não está mudando, você só está procrastinando
adiando que a bênção seja ainda mais derramada sobre a sua vida. Lamentações, no capítulo 3, o versículo 40 diz: examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois o quê? Isso, voltemos. Se examine, se coloque à prova, fale com o Senhor e volte. Sem ficar titubeando, sem ficar dando desculpas, sem ficar culpando ninguém. Só volte. Só faça o que você estiver ajustando com o Senhor. Para de ficar fazendo promessas vazias para o Senhor. Quarto lugar, convide Deus para intervir em sua história. Para você realizar e concluir sua missão de vida na terra, convide Deus para intervir em sua história. Jeremias, no capítulo 33, o versículo 3, diz assim: disse o Senhor, clame a mim e eu responderei. Nós sabemos o restante desse versículo. Ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas nós temos que clamar. Nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que ir para o lugar secreto. Nós temos que entrar lá no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o nosso Pai que nos vê em secreto. E como diz a própria palavra, Ele que nos vê em secreto nos recompensará. Convide Deus para intervir em sua história. Em quinto lugar, sujeite seus desejos e vontades a Jesus. Sujeite seus desejos e vontades a Jesus. Romanos, no capítulo 6, o versículo 12, diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam, é a oração do apóstolo Paulo à igreja aos romanos. Chega de ficar dizendo: meu corpo, minhas regras. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu não engulo sapos. Se pisar no meu calo, vai ver quem eu realmente sou. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. São essas e muitas outras frases que cristãos carnais passam o tempo todo dizendo. Mas se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, os seus desejos, as suas vontades, as suas más inclinações estarão sujeitos à vontade de Deus. Para que você realize e conclua sua missão de vida na terra, sujeite seus desejos e vontades a Jesus. Romanos, no capítulo 6, o versículo 13, diz assim: é uma orientação para a igreja, é uma orientação para nós, igreja. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou na morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Leiam para mim 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 13, me ajudem aí. Não há nada, nenhuma área da nossa vida que nós venhamos a ser tentados e nós não possamos suportar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus sempre vai dar o escape para aqueles que buscam nele. Deus sempre vai dar o escape. Nós temos falhas de caráter, vícios, más inclinações, maus hábitos. Tudo isso pode ser tratado na presença de Jesus. Não é uma desculpa para você viver pecando. Não é uma desculpa para que você passe o tempo todo caindo. Em sexto lugar, algo que também é muito importante para a vida do cristão, para que você comece,
para que você realize, para que você conclua também sua missão de vida na terra. Transforme o seu temperamento. Transforme o seu temperamento. Romanos, no capítulo 13, o versículo 14 diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E em Efésios, no capítulo 4, versículo 27, diz: e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Transforme seu temperamento. Meus irmãos, nosso temperamento é algo que nos valida ou nos condena. Ou nos valida como cristãos, ou nos condena com essa identidade. Mas nós vamos ser tudo, menos cristãos. É um tempo de nós pedirmos para o Espírito Santo tomar todo o nosso livre-arbítrio, tudo em nós, controle da nossa língua, controle do nosso pensamento, do nosso olhar julgador, muitas vezes, das nossas atitudes. O nosso temperamento fala muito a respeito de nós. Nós somos conhecidos pela forma que nós amamos e pela forma que nós reagimos no meio da dificuldade. É porque eu sou muito temperamental. Se você sujeitar esse temperamento ao Espírito Santo, você vai ter controle das suas ações e de como você reage às situações que para a sua carne são uma afronta. Sujeite seu temperamento ao Espírito Santo. Em sétimo lugar, foque nos seus melhores pensamentos. Vamos lá para o texto que eu citei ainda há pouco, de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo está nos instruindo a pensar em coisas excelentes o tempo todo. É o domínio sobre as coisas que nós pensamos. Nós temos escolhas sobre aquilo que nós pensamos. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Como assim? Quem vai controlar? Se está aqui. São gerados aqui a partir das suas memórias, a partir das suas interações diárias, das suas percepções, daquilo que você vê. Mas é aqui. Então você tem o controle sobre as coisas que você pensa. E a palavra de Deus está dizendo que os nossos pensamentos precisam também glorificar ao Senhor. Precisam ser pensamentos excelentes, puros. Se houver algum louvor, for digno de louvor, pensem nessas coisas. Ainda no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede, que é maior, excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor também pode fazer isso por nós, à medida que nós buscamos e à medida que nós encontramos também isso na presença do Senhor. Em oitavo lugar, para que você realize e conclua sua missão de vida na terra, restaure os seus relacionamentos destruídos. Romanos, no capítulo 12, o versículo 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Mas isso é impossível. Aquilo que é impossível é especialidade para o Espírito Santo, então entregue para Ele também. Restaure seus relacionamentos destruídos. Às vezes dentro de casa mesmo. Pai, com mãe, com irmãos. Pessoas tão próximas. Às vezes conseguimos ter relacionamentos mais ajustados com pessoas de fora da nossa casa, com os de dentro. Porque nós não conseguimos estabelecer um diálogo. Porque nós fomos criados ou se formou ali uma cultura que um pode destratar o outro, um pode apelidar o outro, um pode diminuir o outro e está tudo bem, porque é de casa, está na família. Não é assim que deve acontecer nos nossos lares.
eu estou o tempo todo, se é a minha luta diária lá em casa. Eu tenho filhos adolescentes que me ouvem nessa noite. É o tempo todo. Chame pelo nome. Seu irmão não é isso. Diga, o tempo todo. É algo que às vezes eu acho que eu não dou conta. Mas o Espírito Santo vem e renova e eu dou conta. Então o tempo todo ministrando a eles e a nós mesmos. Eu não gosto de apelidos. E assim, uma coisa ou outra. Isaac já piscou, porque ele sabe que não vou falar meu apelido carinhoso. Porque depois vocês vão ficar chamando ele. Mas tem aqueles nomes carinhosos, né? Que a gente chama ali, parece um apelido, mas não é. Porque o apelido, ele deprecia. Não é um pseudônimo, é um apelido. O apelido deprecia. Ninguém que é gordo gosta de ser chamado de gordo. Gosta? Eu desconheço. E outras coisas mais. Que a gente não vou nem falar aqui, né? Que de repente vocês vão rir e vão se condenar. Ninguém gosta. Então a gente precisa educar a nossa língua. E precisamos restaurar os relacionamentos destruídos. Pais, se vocês errarem com os filhos de vocês, peçam perdão. Você não vai ser menos pai se você pedir perdão. Se você reconhecer que você errou e você pedir perdão do seu filho. Mãe, quantas vezes? Às vezes eu fui dura demais. Eu chegava com o Levi, filho, perdão. Abraço, dou um cheiro nele. Já fiz isso com o Isaac também. Olha ele, tá bem assim. Tem que reconhecer, gente. Nós não somos perfeitos, não. Nós erramos. Ninguém gosta de ouvir palavras depreciativas. E se você tem esse hábito de fazer isso com os seus filhos, eu digo em nome de Jesus, que você cure a sua língua e a sua boca. Para que dentro da sua casa, a Bíblia diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que sejam para edificação. Ah, só serve para a igreja. Não, é para a sua casa, é para o seu lar, é para o seu relacionamento com os seus filhos. E isso é importante. Talvez seja bobagem para você, mas eu ouço relatos, eu tenho experiências sobre coisas que eu ouvi na infância e que influenciaram durante toda a minha vida. Toda a minha vida. E até hoje eu preciso policiar as minhas emoções e os meus sentimentos, porque aquelas palavras vêm, elas reverberam com o tempo. Se a sua criança tem dificuldade, ela não é burra. Ela tem uma dificuldade e você pode ajudá-la. E assim por diante. Maridos, às vezes eu sei que a gente demora um pouquinho a fazer aquilo que vocês querem, mas não precisa xingar a esposa não, viu? Esposa, também não precisa xingar o esposo não. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque muitas vezes a gente já pensa num amigo que a gente brigou. Ah, aquele meu colega lá do trabalho, aquele colega da faculdade, do cursinho, lá da classe, não sei de onde. E às vezes o relacionamento mais importante de ser restaurado é o de dentro da casa e a gente não faz. Comece pela sua casa, restaurando os relacionamentos que precisam ser restaurados. Mesmo que você tenha errado há muito tempo, chega em casa, pede perdão. Olha, eu me lembrei. O Espírito Santo trouxe a minha memória no dia que eu falhei com você. Sobre isso, sobre isso, sobre isso. E você é como eu, você não é bestinha não, você lembra. E se você está dando uma de esquecido, o Espírito Santo me ajuda. Relembre, peça perdão. O Espírito Santo me ajuda a rememorar as áreas da minha vida aonde eu ainda não consegui pedir perdão. E faça. 9º lugar, encontre um grupo de apoio. E eu quero apresentar mais uma vez, talvez você esteja chegando na comunidade Religar, você seja novo aqui, mas nós temos o Celebrando a Recuperação. E aqui nós temos um grupo e nós nos apoiamos. Eu estou no meu 3º ciclo do Celebrando a Recuperação, tratando áreas da minha vida que precisam ainda mais estar sujeitas à vontade do Senhor. Procure um grupo de apoio. Nós temos o Celebrando a Recuperação, nós temos a célula, nós temos a nossa própria casa, a nossa família. Procure alguém que possa lhe ajudar.
Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando confessamos para Deus, nós recebemos perdão. Mas quando nós confessamos a um irmão, nós recebemos cura. E nós aprendemos isso na partilha, no compartilhar. Nós aprendemos que quando nós confessamos a tentação, nós não confessamos o pecado, porque alguém vai estar ali com você, vai estar dizendo: e aí? Você compartilhou aquela situação comigo? Como é que está essa área da sua vida? Então alguém vai estar ali, não é te cobrando, é como um mentor, alguém que vai te ajudar nessa caminhada. Então quem confessa a tentação, não vai confessar pecado, porque o Senhor também, você está trazendo para a luz aquilo que precisa ser cuidado. Em 10º e último lugar, ajude pessoas que se perderam nessa jornada. Ajude pessoas que se perderam na jornada. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, à medida que nós nos deixamos ser encontrados e tratados pelo Senhor, o Senhor derrama sobre nós uma unção. Eu não sei te explicar, eu só sei que eu já vivi isso. Que você pode, então, consolar também outras pessoas que passaram ou que estão passando por lutas semelhantes à sua. Chegue junto, compartilhe. Ah, não pediu minha ajuda. Mas que tal se você estender a mão? Que tal se você se colocar à disposição, sem julgar? Nós aprendemos no Celebrando a Recuperação, nos grupos de partilha, a ouvir. Nós não damos nenhuma solução, nós não julgamos, nós não nos colocamos: mas se eu tivesse na sua condição, eu teria feito. Não, nós ouvimos. E a Bíblia diz para nós que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Então se coloque à disposição do reino de Deus, para que você ajude outras pessoas que se perderam também na jornada. Gálatas, no capítulo 6, o versículo 2, diz o que, igreja? Levem os fardos pesados. Não é uma opção eu olhar para o outro, ver o outro castigando na fé, ou passando por dificuldades e me eximir, me omitir de ajudar. Nós aprendemos na comunidade Religar que aqui nós somos uma família. E se nós somos uma família, nós nos importamos com o que acontece na família. E a família é um lugar para nós pertencermos. Quando você pertence a uma família, você simplesmente não diz: ah, vou embora dessa família. Pá, vai embora e acabou-se. Cortou os vínculos. Não funciona assim. Assim também é na comunidade Religar. Não somos perfeitos. Não somos. Temos as nossas falhas, as nossas lutas, as nossas más inclinações. Mas nós somos pessoas imperfeitas, servindo a um Deus perfeito e que tem nos ensinado sobre santificação, sobre santidade, e que esse caminho ele é árduo, é sim, não é fácil fazer a vontade de Deus não. Quem diz que tá muito fácil, eu tenho aqui minhas ressalvas. Não é fácil. Há uma luta constante da nossa carne a respeito da obediência, em nós obedecermos ao Senhor. Mas a palavra de Deus está nos orientando: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Vida cristã plena é compartilhar. Compartilhar. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que nós, meus irmãos, possamos terminar a nossa corrida cristã declarando isso: eu combati o bom combate, eu ajudei o meu irmão,
eu restaurei relacionamentos, eu controlei o meu temperamento, eu deixei as minhas vontades e desejos submissas à vontade do Senhor para cumprir a minha missão nessa terra. Agora sim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós nunca sabemos qual é o nosso último dia nessa terra. Então, enquanto nós estivermos aqui, são oportunidades dos céus para nós ajustarmos a nossa vida.